Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje nós iremos ainda dar continuidade um caso de histerias três sobre sexualidade, outros trabalhos, em 1901 a 1905. Página 154, a pulsão sexual nos neuróticos. É, A cada capítulo, Freud está aqui, né, mostrando como um neurótico funciona, age dentro desse universo da sexualidade, como a perversão age dentro também desse. Ou seja, a cada estrutura psíquica tem um movimento psíquico diferente acerca da sua sexualidade. A psicanálise. Uma importante contribuição para o conhecimento da pulsão sexual em pessoas que menos se aproximam do normal é extraída de uma fonte acessível apenas por determinado caminho. Existe uma, apenas um meio de obter informações exaustivas e sem erro. Existe apenas um meio de obter informações exaustivas e sem erro sobre a vida sexual dos chamados psiconeuróticos. Os que sofrem de histeria, neurose, obsessiva, da erroneamente chamada neurastenia. E certamente também de demência, submetê-los à investigação psicanalítica da qual se serve o procedimento terapêutico introduzido por Joseph Brauer em 1893, então chamado de catártico. Devo primeiramente esclarecer, repetindo o que já disse em outras publicações, que essas psiconeuroses, até onde chegam minhas experiências, baseiam-se em forças pulsionais de cunho sexual. Não quer dizer com isso apenas que a energia da pulsão sexual faz uma contribuição para as forças que sustentam os fenômenos patológicos, os sintomas em si. A severa expressamente que essa contribuição é a única fonte energética constante da neurose e mais importante de todas, de tal sorte que a vida sexual das pessoas que pautam expressa-se de maneira exclusiva e predominante ou apenas parcial nesses sintomas. Como exprimi em outro lugar, os sintomas são atividade sexual dos doentes. A prova dessa afirmação deriva do número crescente de psicanálises de histéricos e outros neuróticos que venho realizando há 25 anos e sobre cujos resultados já prestei contas minuciosamente em outras publicações, como ainda continuarei a fazer. A psicanálise elimina os sintomas dos histéricos partindo da premissa de que tais sintomas são um substituto, uma transcrição, por assim dizer, de uma série de processos, desejos e aspirações investidos de afeto, aos quais, mediante um processo psíquico especial, o recalcamento, nega-se a descarga através de uma atividade psíquica possível de consciência. Assim, essas formações de pensamento que foram retidas num estado de inconsciência aspiram a uma expressão apropriada ao seu valor afetivo, uma descarga e no caso da histeria, encontra-se mediante um processo de conversão em fenômenos somáticos, justamente os sintomas histéricos pela transformação sistemática, com a ajuda de uma técnica especial dos sintomas em representações investidas de afeto já foram conscientizadas. Fica-se em condições de averiguar com a máxima precisão
a natureza e a origem dessas formações psíquicas antes inconscientes. Para quem está aqui desde o começo, sabe-se que a questão das pacientes histéricas de Sigmund Freud tinha de pano de fundo a questão sexual desde a infância. Desde a infância, as pacientes de Freud, o Freud detectou que as questões dela eram uma questão ligada à sexualidade delas. E hoje, muitas das questões eh, somáticas e sintomas têm ali de pano de fundo uma questão da sexualidade do sujeito. Quando falamos de sexualidade, não é propriamente dito do ato. O ato é um outro ingrediente, mas aquilo que é da ordem do prazer, que leva o sujeito ao prazer, talvez de comer, beber, passear, sonhar, investir, tudo isso tem aí uma aposta num investimento libidinal. E tudo que é de investimento libidinal é sexual, é atraente, é instigante. Quanto mais a criança não ter acesso a informações desde a sua infância sobre sexualidade, mais na vida adulta ela terá dificuldade de lidar ou discutir sobre o assunto, ou até mesmo desenvolver um afeto por si só. Porque um alto investimento libidinal na pessoa, já que ela libidinalmente não foi correspondida nos seus anseios quando criança, suas dúvidas, dificilmente esse adulto terá dificuldades em fazer um alto investimento libidinal sobre ele próprio. Resultados da psicanálise, verificou-se por esse caminho que os sintomas representam um substituto de aspirações que extrai sua força da fonte da pulsão sexual. Harmoniza-se plenamente com isso o que sabemos sobre o caráter dos histéricos, aqui tomados por modelo de todos os psiconeuróticos, antes de seu adoecimento, bem como sobre as ocasiões que precipitam a doença, o caráter histérico permite identificar um grau de recalcamento sexual que ultrapassa a medida normal, uma insatisfação da resistência pulsional sexual, já que ficamos é, conhecendo como vergonha, o asco e moralidade, e uma fuga como que instintiva a qualquer ocupação do intelecto com o sexo, que tem como consequência, nos casos mais acentuados, a manutenção de uma completa ignorância sexual, mesmo depois de alcançado o período de maturidade sexual. Esse traço de caráter tão essencial na histeria, não raro, escapa à observação casual, ficando encoberto pelo segundo fator constitucional da, da, da histeria, ou seja, o desmentido da pulsão sexual. Somente a análise psicológica sabe desvendá-lo em todas as oportunidades e solucionar a enigmática contradição da histeria, registrando a presença desse par de opostos, uma necessidade sexual desmentida e uma excessiva renúncia ao sexual. O ensejo para o adoecimento apresenta-se à pessoa de disposição histérica, quando, em consequência de sua própria maturação,
progressiva ou das circunstâncias externas de sua vida, as exigências reais do sexo torna-se algo sério para ela. Entre a premência da pulsão e o antagonismo da renúncia ao sexual, situa-se a saída para a doença, que não soluciona o conflito, mas procura escapar a ele pela transformação das aspirações libidinais em sintomas. Não passa de exceção aparente o fato de uma pessoa histérica, um homem, por exemplo, adoecer por causa de uma emoção banal, de um conflito que não gire em torno de um interesse sexual. Nesses casos, a psicanálise consegue demonstrar regularmente que a doença foi possibilitada pelo componente sexual do conflito que privou os processos anímicos de uma execução normal. Então, a gente viu, nós vimos, né, nos estudos histéricos, principalmente no neurótico obsessivo, né? Às vezes, e as pessoas romanciam essas coisas, né? Está aí rede social fazendo esse trabalho maravilhoso. A pessoa tem um encontro com alguém, né? Houve bastante flerte, de repente ela tem um ataque de crise, ela não quer ver a pessoa. Esse encontro é sexual. Tem um ataque, e aí as pessoas romanciam, nossa, tá nervoso, já está apaixonado. Não, não quer ir, não quer estar. Ou então esquece o encontro que foi marcado, dá um apagão. Nossa, você ficou de me encontrar em tal lugar para a gente conversar, se conhecer e a pessoa esquece. Sabemos, para quem estudou aí é, o volume 6 sobre psicopatologia da vida cotidiana, sabemos que esquecimento não existe, erro também não existe, o erro é um sintoma. Então, às vezes, o sujeito passa mal, né? Tem febre, tem crise de choro. Tudo aquilo ali são sintomas histéricos, né? Falando ali da sua questão sexual. Todo encontro é um encontro sexual. Todo encontro, seja ele amigável ou de forma é, do amor, ele é sexual. Ele é. Então, pessoas com questões sexuais mal resolvidas desde a sua infância, que começa na infância, o desenvolvimento sexual, na vida adulta vai aí apresentar sintomas, né? Vai continuar nesse mundo da fantasia do flerte, mas na questão realmente de viver essa libido, ele vai optar pelo adoecimento. Essa será a saída para ele. Neurose, perversão, boa parte da oposição contra essas minhas teses se esclarece pelo fato de que a sexualidade da qual derivam os sintomas psiconeuróticos é considerada coincidente com a pulsão sexual normal. Só que a psicanálise ensina ainda mais. Ela mostra que, de modo algum, os sintomas surgem apenas à custa da chamada pulsão sexual normal, pelo menos não de maneira exclusiva ou predominante, mas que representam a expressão convertida de pulsões que seriam designadas de perversas no sentido mais lato, se pudessem expressar-se diretamente, sem desvio, pela consciência em propósitos da fantasia e ações, portanto, os sintomas se formam em parte às expensas à sexualidade anormal. A neurose é, por assim dizer, o negativo da perversão. A pulsão sexual dos psiconeuróticos permite discernir todas as aberrações que estudamos como variações da vida sexual normal e como manifestações da patologia. Da vida anímica de todos os neuróticos, sem exceção, encontra-se moções de inversão, de fixação da libido em pessoas do mesmo sexo, sem uma discussão.
a fundo, é impossível apreciar adequadamente a importância desse fator para a configuração do quadro patológico. Só posso asseverar que a tendência inconsciente para a inversão nunca está ausente e, em particular, presta os maiores serviços ao esclarecimento da histeria masculina. Então, Freud está dizendo aqui, olha, a questão aqui dos invertidos é uma fixação, é um investimento libidinal, mas isso tudo está acontecendo no inconsciente. Tem sim uma sexualidade, né? O homossexual ou a lésbica também tem ali sua sexualidade, tem ali sua neurose, mas o Freud está dizendo há uma diferença, né, na questão sexual entre o neurótico e o perverso, ou no caso, o pervertido. Há uma diferença aqui, né? Na questão da, da, da a perversão, né? No caso, a pedofilia, sexo com crianças e animais, Freud dá uma dica muito séria. A gente está vendo isso hoje, né? Nitidamente, quando há, né, um certo desvio de ética e o social, Freud vai dizer, na vida sexual vocês vão ver também esse desvio. Então, uma pessoa que não consegue ter aí, quando falamos de ética na psicanálise, estamos falando também de superego aí, né? Essa questão, essa coisa do limite, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu tenho que ter sensibilidade com o outro que não vai suportar. Então, tem todo um cuidado. É isso que o Freud está dizendo. Tem que ter todo um cuidado com esse universo, desse outro que até onde ele pode suportar. É, ver certas coisas ou saber de certas coisas. Então tem que ter uma certa sensibilidade. Já no caso do pervertido, né, no caso da pessoa que vive uma perversão sexual, ele não está preocupado com essa questão da ética. Não está preocupado se o outro vai se assustar com as suas aberrações sexuais. Não está preocupado com isso. No inconsciente dos psiconeuróticos, é possível demonstrar como formadoras do sintoma e todas as tendências à transgressão anatômica encontram-se entre elas com particular frequência e intensidade as que reivindicam para as mucosas da boca e do ânus e o papel dos genitais, um papel muito delicado entre os formadores de sintomas das psiconeuroses é desempenhado pelas pulsões parciais, que na maioria das vezes aparecem como pares de opostos e das quais já tomamos conhecimento como portadoras de novos alvos sexuais, a pulsão do prazer de dever e do exibir, a pulsão do prazer de ver e do exibicionismo, a pulsão de crueldade em suas formas ativas e a passiva. A contribuição dessa última é indispensável, a compreensão da natureza sofrida dos sintomas e domina quase invariavelmente uma parte da conduta social do doente. E também por intermédio dessa ligação da libido com a crueldade, que se dá a transformação do amor em ódio, das moções afetuosas em moções hostis. Que característica de um grande número de casos de neurose, até a que parece de paranoia geral? Vou ler de novo para vocês. A pulsão do prazer de ver e do exibicionismo, e a pulsão de crueldade em suas formas ativas e passivas, né? E também por intermédio da ligação da libido com a crueldade que se dá a transformação do amor em ódio, tudo isso são pulsões. Esse prazer de ver tem uma pulsão sexual ali. Tem ali uma libido. Por isso, dizendo, tem aqui uma libido. Esse prazer de se exibir, provocar o outro, tem ali uma pulsão sexual, tem ali uma libido. Em outras palavras, nós somos movidos por forças pulsionais.
seja pulsão de vida ou pulsão de morte, seja Eros ou seja Thanatos. Você para assistir isso que se está separando um tempo para assistir essa videoaula, há aqui uma pulsão. O analista ele tem que ter uma pulsão sexual pela clínica. Tem que ter uma pulsão sexual para a pesquisa. Tem que ter ali o prazer. É uma pulsão, uma força. É uma força pulsional que se impulsiona, que te joga para frente, em direção ao objeto, ao alvo sexual do seu investimento libidinal. Para matar de forma cruel, tem ali uma pulsão sexual. Aquele ato de maltratar, ferir, há ali uma pulsão sexual. Então, em outras palavras, há um desejo ali circulando. Há um desejo ali. Como diz o Jung, não existe inocentes, né? Pois que para a psicanálise as coisas estão bem patentes, bem claras, bem vivas. É muito sério o que nós estamos discutindo aqui. Vou ler de novo, olha aqui, gente. A pulsão do prazer de ver e do exibicionismo. E a pulsão de crueldade em suas formas ativa e passiva. Né? É também por intermédio dessa ligação da libido com a crueldade e que se transforma do amor em ódio. Tem libido ali no meio. Tem uma libido ali no meio. Sempre que se descobre no inconsciente uma pulsão desse tipo, passível de ser pareada com um oposto, em geral pode-se demonstrar que este último também é eficaz. Toda perversão ativa, portanto, é acompanhada por sua contrapartida passiva. Quem é exibicionista no inconsciente é também, ao mesmo tempo, um voyeur que sofre as consequências das moções sádicas recalcadas, encontra outro reforço para seu sintoma nas fontes da tendência masoquista, o completo acordo com a conduta das perversões positivas, correspondente, de certo, é muito digno de nota, embora nos quadros patológicos. Uma ou outra das inclinações opostas desempenham o papel predominante. Nos casos mais patentes de psiconeurose, é raro encontrar desenvolvida apenas uma dessas pulsões perversas. Na maioria das vezes, encontramos um grande número delas, em geral, vestígio de todas, mas a intensidade de cada pulsão, isolada, independente do desenvolvimento das outras. Também nesses aspectos, o estudo das perversões positivas proporciona uma comparativa exata. Então, nós estamos vendo aqui, né? Ah, o ato de matar, tirar vidas, existe ali uma pulsão sexual. Mas Freud está dizendo, olha só, tudo isso aqui está no inconsciente. Esse mesmo que é exibicionista, ele também é um voyeur, ele gosta de ver. Tem que ter prazer para ver. Em outras palavras, tudo é de ordem sexual. Você que está assistindo essa aula, você que é aspirante, você que é analista, que está aqui, né,
anotando. Só se for um capítulo pequeno esse, né? Mas você está aqui anotando, tem que ter uma dose de prazer. Tem que ter um quê de libido. A clínica, o analista tem que ter tesão por ela. Tem que ter tesão. Tem que ter aí um grau de prazer para escutar esse paciente. Então a gente viu hoje que é uma diferença muito grande entre como o neurótico, a histérica e o perverso age frente à questão. Mas tudo tem ali uma pulsão sexual para matar, para odiar, para amar, para ver, para se exibir. Tem ali uma pulsão sexual, tem ali um grau de libido vestida. Em outras palavras, tudo é sexual. Tudo é sexual. Espero que essa pequena videoaula possa agregar um saber a você, meu querido aspirante, meu querido analista, que também faz parte desse curso. E qualquer dúvida, não deixe de colocar no grupo. Até a próxima videoaula, gente linda.